close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal de Rita. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um resuminho sobre a nossa viagem de Portugal e Espanha, que foi uma viagem só, né? Na verdade foi um stopover. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona. Na verdade já tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo, porque quando nós viajamos, bastante pessoas perguntaram, né? Nossa, Michelle, como que você fez? O que precisou? E tal. Daí eu queria gravar esse vídeo, né, como um vídeo explicativo, porque eu sei que quando a gente vai viajar, quer fazer uma viagem, a gente acaba que pesquisa algumas coisas no YouTube, né, quando tem alguma dúvida, e assim como o vídeo de outras pessoas me ajudaram, de repente esse vídeo possa ajudar você também. Então, primeira coisa, né, vou começar com os documentos, né, que você precisa para viajar. Eu fiz até uma colinha aqui, gente, se eu abaixar porque eu tô olhando, né, pra mim não esquecer de nada. Primeiramente, para viajar, uma viagem internacional, você precisa de um passaporte, né? Primeiro passo é tirar o passaporte. Então, o que nós utilizamos foi o passaporte. Nós viajamos em março do ano passado. Ainda comentava-se mais sobre o Covid, né? Ainda nessa época. Então, nós precisamos fazer o teste de PCR, né? Que foi 24 horas antes do voo. Você tem que fazer esse teste. E fizemos o teste. Precisávamos também da comprovação da vacina, que aí nós tínhamos tomado a primeira e a segunda dose. Precisamos comprovar, né? Isso tudo você tinha que ter em mãos, a comprovação para apresentar lá quando você chegasse. Precisamos também preencher um formulário. Esse formulário, ele também era referente à Covid, né? E você preenchia antes do voo. E era sobre informações do voo mesmo, que você tinha que colocar lá. Eram perguntinhas sobre o voo. E aí você tinha que preencher esse formulário. E o seguro-saúde. Gente, seguro-saúde é muito importante. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com você na viagem, Deus livre guarde, um acidente, caí, me machuquei, precisei ir para o hospital, o seguro-saúde vai cobrir, entendeu? Um valor de um determinado gasto. Que o Kleber fez para nós foi em dólares, cobrir até 30 mil dólares. Ou seja, se acontecesse alguma coisa com a gente lá e a gente precisasse utilizar o hospital, então até esse valor a gente tinha garantido que a gente poderia utilizar o hospital, entendeu? Sem um custo. Então, o valor que nós pagamos para o seguro viagem foi de 133 por pessoa, entendeu? Para nós dois. E como eu falei para vocês, né, do teste de PCR que tinha que fazer 24 horas antes do voo, custou 250, se eu não me engano foi esse valor, 250, meu e 250 do Kleber. Era o valor que nós pagamos. 250 não, se eu não me engano foi 300. Foi 300. Se eu não me engano foi 300 que nós pagamos cada um. E aí, né, ficou 600 reais só o teste. E ali, gente, eu torcendo para dar negativo. Porque a gente fica naquela ansiedade, né? Por mais que você não esteja sentindo sintomas nenhum. Eu conheço a história de tantas pessoas que não estavam sentindo sintomas nenhum, fez o teste e deu positivo, né? Então, foi isso. Foi esse valor que nós gastamos. Então, só para reformular aqui, foi isso. Formulário, precisamos preencher um formulário sobre o voo, fazer o teste de PCR e fazer o seguro viagem. E referente
a dinheiro. Como vocês sabem, né, Portugal e Espanha é euro, imagino que todo mundo sabe. Então, a gente precisou, né, converter o dinheiro. O Kleber trocou numa casa de câmbio aqui mesmo, na cidade vizinha. E nós levamos 500 euros em espécie, né? Porque você tem que ter uma quantidade em espécie e você pode utilizar cartões também, né? Os cartões que você já utiliza aqui de crédito, você pode estar ligando lá na central ou no próprio aplicativo mesmo do seu cartão, tem uma função lá que você pode ativar, que é a função modo viagem. Porque senão eles podem barrar, né? Porque você precisa explicar certinho que você está fazendo uma viagem internacional, de tantos a tantos dias, você vai estar utilizando esse cartão fora, para eles saber certinho, entendeu? Porque senão eles vão bloquear as compras, por questão de segurança mesmo. Então, nós levamos 500 euros em espécie e utilizamos, né, nos 2 países. Nós ficamos 3 dias e meio, né, contando, porque no último dia, no 4º dia a gente estava viajando, né, de um país para o outro. Então foram, para arredondar assim, 10 dias, né, nos 2 países. Então foi essa quantidade que nós utilizamos nos 2 países, em espécie, 500 euros. E foi o suficiente, talvez a gente teria levado até um pouco menos, uns 400 euros em espécie, seria legal também, né? Porque nos últimos dias, assim, a gente ficou gastando para utilizar todo o euro, porque assim, a gente não pega bastante, não leva bastante. Por quê? Porque se você não utilizar tudo na viagem, depois se você voltar para cá pro Brasil e for converter em real de novo, você vai sair perdendo. Então também não precisa levar muita coisa, você tem que ter uma quantidade não muito baixa, mas também não muito alta. Porque lá eles podem perguntar na imigração quanto que você tem em espécie, entendeu? Então você tem que ter uma quantidade boa que dê para se manter ali naqueles dias, e você também pode mostrar que você vai utilizar o cartão também nesses dias. Então foi isso. Agora vamos pular, né, para a parte dos pontos turísticos que nós visitamos. Eu vou começar por Portugal. Então, pessoal, nós ficamos, né, em Lisboa, Portugal. Nós ficamos em hostel, fala hostel. Pegamos simples mesmo. Pegamos até cama de solteiro. Era 2 camas de solteiro, mas aí a gente já tinha na nossa cabeça, quando chegasse lá a gente ia juntar as camas. Por quê? Pra ficar mais em conta, né, gente? E até porque eu acho, assim, bobeira quem pega uma coisa muito ornamentada, assim, na minha opinião. Por quê? A pessoa vai gastar mais, sendo que, tipo assim, ela não vai dormir nem muito lá. Porque eu e o Kleber mesmo, nós chegava muito tarde, assim, sabe? Só dormia poucas horas. Porque o interessante é você aproveitar a viagem em si, os pontos turísticos e tudo. Eu acho, assim, que é um dinheiro que você pode economizar, entendeu? Com o hostel. Claro, você vai observar as fotos, vai ver se é um local que parece ser limpo. Observa sempre a pontuação, a nota que as pessoas dão, entendeu? Porque isso é muito importante. E em questão do hostel, ficou R$800, 800 e pouco, né? Isso eu já tô falando em real, tá, pessoal? Ficou 800 e pouco. Tanto em Portugal quanto na Espanha foi mais ou menos essa média aí, de 800 e pouco. E o local a gente gostou assim, sabe? Era mais simples, né? Só tinha a cama mesmo, que eu me lembro. Foi a cama, tinha um guarda-roupinha assim. O banheiro era compartilhado. Tinha um banheiro em cada andar assim, acho que tinha uns 2 ou 3 quartos em cada andar. Ou seja, esses 3 quartos, né, eu iria utilizar esse banheiro. Mas assim, não tivemos problema nenhum em questão disso. Todas as vezes que a gente precisou utilizar o banheiro, não tinha nem ninguém por lá, por perto, entendeu? Então é bem tranquilo. E nisso também tinha uma cozinha que você poderia utilizar. Também era compartilhada para esses mesmos tantos de pessoas, né? E lá tinha geladeira, você poderia guardar sua água e tal, alguma coisa que você quisesse. Se eu não me engano, tinha micro-ondas também. Tinha micro-ondas, uma mesinha assim pra você sentar e tal. Bem legalzinho.
Aí ficamos, né, nesse hostel em Lisboa. Só que os pontos turísticos que nós queríamos conhecer ficavam na cidade vizinha, que era mais ou menos uns 40 minutos de Lisboa, para essa cidade vizinha, que aí foi os primeiros pontos turísticos que nós fomos. Nós pegamos o metrô, né, de Lisboa até lá. Não é muito caro, gente, metrô. Se eu não me engano, é 2,50 euros. Eu não tenho certeza de valores exatos assim, porque já tem um ano que a gente foi. Mas não passava disso. O metrô lá era 2 euros, 2,50. Aí é só vocês converter, né? O euro tá 5 e pouco, quase 6 reais, é só converter. E esse valor por pessoa, né? Então, foi bem baratinho pra gente ir de metrô até a cidade, que é a cidade de Sintra, né? Que fica situados os pontos turísticos que eu vou falar agora. Conforme eu for falando, eu vou pedir pro meu editor colocar algumas fotos aí dos pontos, né? Porque vídeo nós não gravamos muito, tiramos mais foto mesmo. Aí ele vai colocando as fotinhas conforme eu for falando os pontos turísticos, tá bom? Pra vocês conhecerem um pouco. Bom, o primeiro ponto turístico, e tipo assim, eu acho que foi um dos que eu mais amei, que fica nessa cidade de Sintra, né? Que é uns 40 minutos de Lisboa. É uma cidadezinha, gente, bem graciosinha assim, sabe? Tão bonitinha. Vocês tinham que ver. E aí, o primeiro ponto turístico que nós fomos foi o Palácio da Pena. Eu fiquei apaixonada primeiramente por quê? Porque é bem colorido, né? E tem a cor amarela, tem bastante a cor amarela, que é a minha cor preferida. Então, quando eu vi esse palácio, quando eu tava pesquisando pra ir, eu fiquei apaixonada, eu já queria conhecer de cara. E aí nós fomos conhecer esse palácio, né? E lá tem duas opções. Você pode entrar no palácio ou você pode ficar só de fora mesmo, tirar foto só de fora. Para você entrar e ficar só na região do jardim, a parte de fora ali, é aproximadamente uns 8 euros por pessoa. Aí se você quiser entrar e conhecer dentro do palácio, ver as camas, como era antigamente, os utensílios de cozinha, bastante coisa, gente, só coisa antiga, mas bem bonitinho assim de você ver. Aí se vocês quiserem entrar, aí é 14 euros por pessoa. Eu e o Kleber pagamos, né, pra gente entrar, porque pra gente não era interessante chegar só até lá, tirar foto e não entrar, não conhecer, né? Porque é uma coisa muito bonita de você ver essas coisas antigas, assim, imaginar como que era naquela época. Sem falar que fica um pessoal que vai, em cada cômodo ele vai com vocês e vai explicando, ó, aqui era o quarto de tal rainha, tá? Entendeu? Assim, ele vai falando tudo bonitinho. Então é bem bacana mesmo. Pra gente foi ok, assim, valeu a pena. E o próximo ponto turístico que nós visitamos é assim, gente. Esses palácios ficam tudo bem pertinho um do outro, esses pontos. Tem bastante pontos turísticos assim, um pertinho do outro. Só que não dava tempo, né, da gente visitar todos, porque a gente não ia ficar muitos dias, né? Então a gente foi nos que a gente tinha mais interesse. Outra coisa, né, também importante falar, que lá em Sintra, você chega na cidade, né, beleza. Até o palácio, que você chegar nessa parte que tem os pontos turísticos, não é muito perto, gente. Dá pra ir andando? Dá pra ir andando. Só que eu acho assim, se você tem pouco tempo, não é interessante. Porque você vai perder um bom tempo, tanto indo quanto voltando, né, depois. Então, nós fomos de ônibus nessa subida. Tem várias opções de você ir. Você pode ir de tuk-tuk. Tuk-tuk é umas motinhas, sabe? É tipo uma motinha assim, mas esse fala tuk-tuk. Se eu não me engano, cabe 2 pessoas por tuk-tuk. Só que sai mais caro ainda, né? E nós fomos de ônibus mesmo. Eu não lembro o valor exato que nós pagamos de ônibus. Foi um pouquinho mais caro, não sei se foi 11 euros e pouco por pessoa. Nós ficamos até assustados pelo valor, né? Mas aí depois a gente entendeu que a gente poderia utilizar esse ônibus dentro de todo o lugar ali, dentro dos pontos turísticos. A gente poderia pegar ele quantas vezes a gente quiser, descer num ponto, poderia pegar ele de novo, ir para outro ponto. Quantas vezes a gente precisasse utilizar dentro do dia ali, no decorrer do dia, a gente poderia utilizar esse ônibus. Aí quando nós soubemos disso, deu uma aliviada, né? Porque, cara, 11 euros... Se for converter, a gente ficou assustado. Nossa, mas por que tão caro, né? Aí a gente entendeu que era por causa disso. De um ponto ao outro,
Não é muito longe, igual eu falei também. Mas, se você tiver com pressa e quiser conhecer o máximo possível, é interessante você utilizar, né, um meio de transporte para chegar mais rápido. E eles são perto, assim, por ser palácios, tipo, e castelos, assim. De um você consegue enxergar o outro, por ser muito alto também. Então, tanto do Palácio da Pena como o próximo que eu vou falar agora, você conseguia ter a vista, entendeu? E aí, o próximo ponto turístico é o Castelo dos Mouros, que também é muito visitado, né? Quando as pessoas vão para Sintra. E ele é um castelo, tipo, de pedras, né? Ele é bem bonito, assim, a visão lá de cima. É maravilhoso, gente. A gente andou até lá em cima. Dá muito medo, porque eu sou medrosa. E, tipo, se eu olhasse pra baixo, você já ficava com medo. Eu tenho medo de altura. Mas é muito interessante, sabe? Você subir lá em cima. E também, gente, tem bastante plaquinhas, né? Explicando, contando um pouquinho da história, né, do lugar, e aí você vai se informando ali, sabe? É assim, bem bacana de você conhecer. E para entrar no Castelo dos Mouros, né, nós também pagamos 8 euros, 8 ou 8,50, alguma coisa assim, por pessoa, né? Castelo dos Mouros é mais em conta porque o Palácio da Pena é algo mais assim, mais pá, né? E também por ele ter coisas dentro dele para mostrar e tudo, acaba que é um pouco mais caro. Bom, em Sintra foi esses. Tinha vários outros. Tem a Quinta da Regaleira, que também é muito procurado pelas pessoas para visitar. Ele tem até um poço. Eles falam que é um poço invertido, né? Também. Nós tínhamos vontade de conhecer, mas não ia dar tempo da gente conhecer esse poço invertido, que você vai indo assim, ao contrário, você vai descendo, entendeu? Nós tínhamos muita vontade de conhecer, mas não dava tempo. E não dava pra gente vir no outro dia pra essa cidade, porque é uns 40 minutos de Lisboa você ir só pra conhecer esse ponto turístico. Não valia a pena, entendeu? Então escolhemos esses dois mesmo. E quando nós já estávamos descendo, né, fica mais embaixo, nós demos uma passada também no Centro Histórico de Sintra, que também é procurado como um ponto turístico. Centro Histórico de Sintra tem várias casinhas, vários prédiozinhos assim, bem bonitinhos, sabe? É uma gracinha. Se eu não me engano, nós não tiramos foto. Eu e o Kleber não tiramos foto nesse centro histórico. Mas eu acho que ele tirou uma foto só do lugar. Se ele tiver, eu vou pedir pra colocar aí pra vocês verem também. Então, gente, esse foi um dia. Gastamos um dia inteiro em Sintra, né? Foi os pontos que nós visitamos. Os outros dias que nós ficamos em Portugal, que foi mais 2 dias e meio, no outro dia, nós fomos pra Cascais, que é uma outra cidade, também de Portugal. E ela também, a mesma coisa, de distância de Lisboa para Cascais, é uns 40 minutos também. Cascais é uma região, assim, mais de praias, tem umas praias, assim, bem legais. Só que como é inverno, né, gente, nós somos em março, finalzinho de março, não é o inverno mais rigoroso, né, que o inverno mais rigoroso é lá para janeiro e fevereiro, mas ainda era inverno, ou seja, tava frio. Então, praia era um lugar, assim, para você passar e olhar, entendeu? Mas não algo para você curtir. Mas tem bastante praia, se vocês forem para lá em época de verão, compensa muito ir para conhecer as praias, né? De Cascais. Se eu não me engano, em Sintra também deve ter praia. Se eu não me engano, tem. Eu tinha vontade, né, de conhecer as praias, mas no frio, né, era interessante. Aí, no caminho, né, quando nós estávamos andando por Cascais, a gente via as praias assim. Mas lá nós visitamos mesmo só a cidade, passeamos pela cidade. O único ponto turístico que nós fomos ver em Cascais foi... O nome chama Boca do Inferno, Caverna do Diabo, alguma coisa assim. Então, de ponto turístico mesmo mais conhecido em Cascais foi só esse que nós fomos, né? E esse nome não é muito bonito, né? Mas ele se dá devido à braveza das águas, né? Como se, tipo, fosse um dragão, tipo, meio que rugindo, assim, as águas, sabe? Porque é bem... como se ela o tempo todo vai e volta, assim, vai e volta, faz aquele entendeu? Mais ou menos assim. Apesar do nome, né? É um local, assim, que eu acho que vocês iam gostar de conhecer. Parece umas grutas, assim, sabe? Parece uma gruta, tipo, misturado com caverna.
É bem bonito, assim, até o local, assim. Nós temos fotos, né? Eu vou deixar aí pra vocês verem desse local. E foi isso, aí nós passamos o dia ali em Cascais, andando e tal, conhecendo a cidade. Foi bem bacana, eu gostei muito, achei muito bonitinha a cidade de Cascais. Gente, não tem como não se apaixonar, é uma cidadezinha mais graciosa que a outra, entendeu? E aí, no nosso terceiro dia em Portugal, nós ficamos por lá mesmo, né? Em Lisboa, conhecendo a cidade e tal. E um outro ponto turístico que nós visitamos lá foi a Praça do Comércio, né? Que eu acho que é uma das principais, assim, quando você vai, um dos principais locais, né? Que as pessoas falam e comentam é a Praça do Comércio. Gente, esse lugar é muito gostosinho de você ficar. Inclusive, o pessoal tava tocando música lá ao vivo, sabe? O pessoalzinho assim tocando música. E nós ficamos ali sentados um pouco, observando, ouvindo as pessoas passarem, assim. É um local assim gostoso de você sentar e ficar um pouco olhando. E chama Praça do Comércio, né? E tem vários pontos assim, várias lojinhas, coisas de comer também, restaurantes. Tem bastante opção. É um local bem gostoso assim de você ficar com alguém, sabe? Conversando, alguém que você ama. Sim, foi bem legal ali, eu e o Kleber juntos, a gente ficou sentado um pouco só observando, sabe? O povo passar. E aí, ficamos ali mesmo, por Lisboa. E aí se deu, né, os dias, né, que nós estávamos lá em Portugal. E aí nós viajamos para Espanha. De Portugal para Espanha, nós pegamos um voo de 1 hora só de viagem, nem sei se chegou a dar isso. E aí nós chegamos na Espanha na parte da noite. E aí que vem a parte mais pá, assim, que foi um dos perrengues, assim, né, que nós passamos, mas que acabou vindo pro bem, né. Até então em Portugal a gente tinha se virado bem, em questão de metrô, tinha dado tudo certo, sabe, no rosto, deu tudo certinho, graças a Deus tava dando tudo certo. E aí, como eu falei pra vocês, né, não lembro se eu já falei, mas o Kleber fez a reserva pelo Booking dos dois hostels que a gente ficou, tanto de Portugal quanto da Espanha, ele fez a reserva pelo Booking. E aí você não pagava, mas você deixava lá as informações do seu cartão, né? Você deixava as informações e assim, em Portugal você deixava a reserva, não precisava pagar, mas você chegando lá, né, você pagava. Só que na Espanha você deixava as informações do cartão, só que assim, se desse o horário, por exemplo, o check-in era feito às 2 horas da tarde. A partir das 2 horas da tarde, a gente chegando, a gente poderia, né, tá entrando. Então, a partir desse momento, no dia, eles poderiam, né, já cobrar o valor. E nós fizemos, né, nós sabíamos que o check-in era feito às 2 horas, só que o nosso voo era 6 horas da tarde. E nisso, a gente ia chegar lá umas 7 e pouca. A gente fez uma base que umas 8 horas, mais ou menos, nós estaremos chegando, né, no hostel. Porque não era muito longe, não era muito distante, né, a gente calculou a distância entre, né, o aeroporto pro hostel que a gente ia ficar. Nós precisaríamos pegar metrô, mas não era muito longe. Enfim, e aí tava tudo certo, né? Nisso a gente foi para pegar o voo às 6 horas da tarde. Só que nisso o Kleber recebeu uma mensagem, um e-mail, na verdade. Só que nós nem fomos olhar e-mail, né? Tava lá preocupada em embarcar e tudo. E aí você embarca, você fica sem acesso à internet, certo? E aí quando nós desembarcamos, não sei se foi assim que nós desembarcamos, quando voltou ali o sinal de internet e tudo, que o Kleber foi ver, né, o e-mail que ele tinha recebido. E nisso não sei o que aconteceu, mas o cartão dele não foi aceito. E nós estávamos utilizando esse cartão em todo lugar. Inclusive, foi o cartão que ele utilizou também, né, em Portugal, e deu tudo certinho. Eu não sei porque não foi aceito o cartão. Enfim, aí a gente recebeu a mensagem que não tinha sido aceito, ou seja, a reserva estava cancelada. E como nós não tínhamos chegado lá para dar uma explicação e tal, para tentar fazer
algo lá, né? Porque nisso o check-in era 2 horas. Nós já íamos chegar 8 horas da noite. E aí no metrô, lá nós nos perdemos um pouco no metrô, porque era bem diferente. E aí acho que devido a essa mensagem, a gente saber que, né, poderia a gente chegar lá e eles não deixar a gente ficar, né? Nem pagar na hora ali, nós ficamos, né, um pouco nervosos e tudo, aí parece que tudo começa a dar errado, né, gente? Quando uma coisa dá errado, parece que tudo começa a dar errado. Nós estávamos preocupados, mas nós não estávamos desesperados. E aí, em Portugal, o sistema lá de metrô, você andar de metrô, é tudo mais simples. Você faz os cartãozinhos e é até bem parecido com você andar de metrô aqui, em São Paulo e tudo. Só que na Espanha é mais difícil, é mais complicado, nós não estávamos conseguindo. E aí a gente foi pedir informação para um rapaz, só que ele também estava um pouco perdido, porque ele estava chegando também, ele morava lá, né, antigamente, mas tinha 2 anos que ele estava na Suíça, a trabalho. E ele estava chegando naquele dia também. E não sei se foi depois da Covid, ele comentou que antes não era esse sistema, né, nos metrô, mas que tinha mudado recentemente e que ele também estava um pouco perdido. Nisso, ele tentando nos ajudar, ele acabou não nos ajudando tanto assim, porque em uma hora lá era pra gente não ter saído e a gente saiu. Ou seja, quando você sai lá de uma determinada parte, você tem que pagar de novo. E aí nós tivemos que pagar de novo o mesmo valor que nós já tínhamos pagado, né, pra tá indo até o hostel. Ele até se ofereceu para pagar, ele foi bem bacana com a gente, se ofereceu para pagar e tudo, mas nós não aceitamos, né? Porque em algumas partes ele ajudou. Aí a gente foi indo junto com ele, que ele ia descer antes da gente, mas ele tava indo no caminho. E aí ele ficou sabendo, né, que numa parte lá tava tendo construção, tendo alguma reforma. E aí nós não poderíamos descer nesse lugar que a gente ia descer, a gente ia ter que descer em outro lugar. E se não fosse ele dar essa dica pra gente também, nós teríamos descido nesse lugar e sabe lá Deus o que tinha acontecido, ia ser mais complicado da gente chegar. Então ele deu essa dica pra gente e a gente desceu no local certo, né? Só que nisso, gente, nessa enrolação de conseguir o lugar certo, descer no lugar certo, enfim, foi passando tempo, que quando a gente foi ver já era mais de 10 horas da noite. E nisso, até a gente encontrar o nosso rosto e tudo. Eu sei que a hora passou tão rápido nesse dia que eu não sei como explicar. Que já ia dar meia-noite, era 11 tanta da noite quando foi a hora que a gente conseguiu chegar no rosto, né? Que a gente tinha reservado. Porque assim, mesmo a gente já tinha recebido a mensagem, né? Que não tinha sido aceito, nossa reserva tinha sido cancelada. Mas nós falamos, não, nós vamos lá, vamos tentar conversar, vamos ver, né, se eles deixam, de repente, fazer uma reserva na hora, não sei, a gente não tinha muito o que fazer, né, gente? É essa hora da noite, quase meia-noite. Então, nós fomos lá, aí chegamos lá, conversamos com o cara, ele falou que não tinha o que fazer, não tinha sido aceito e que já tinha sido ocupada a vaga, inclusive. Aí a gente perguntou pra ele, né, se a gente poderia ficar lá um pouquinho até tentar achar um outro lugar. E aí tinha um sofazinho assim, nós sentamos. E nisso, gente, literalmente já tava dando meia-noite, faltava poucos minutos. Inclusive, né, só uma coisinha aqui. Já seria o meu aniversário, né, já tava perto do meu aniversário. Isso era um dia 26 de março e eu faço aniversário dia 27. E já tava dando meia-noite, então ia dar o meu aniversário. E aí começou a passar, né, um monte de coisa na minha cabeça, assim. Imagino que na do Kleber também, né. Aí, eu fiquei pensando, né, gente, se eu não conseguir, eu vou passar meu aniversário na rua, passando um monte de coisa na minha cabeça. Aí o Kleber foi, né, pelo Booking, né, de novo, fez a pesquisa lá, na hora que ele bateu, apareceu lá um local que restava uma vaga só. E nós poderíamos estar entrando, né, naquele horário. Só uma curiosidade, gente. Era pouca coisa, assim, não sei se 15 reais ou 10 reais mais barato. Mas o hostel que a gente encontrou era uns 15 reais mais barato do que o que a gente tinha reservado antes. Era na principal rua, bem ali, bem no fluxo mesmo ali. E
Era assim como em Portugal, nós pegamos um quarto com 2 camas de solteiro. E esse que nós encontramos, além de ser R$ 15 mais barato, era um quarto de casal com um banheiro dentro, né? Um banheiro privativo só pra gente. E aí a gente conseguiu, né? Aí a gente falou, vamos lá correndo. Aí a gente foi rapidão, né? Saiu, né, do hostel que a gente tava. Agradeceu o rapaz lá, enfim, né? Ele tava só fazendo o trabalho dele, né? Não tinha culpa de nada. Mas agradecemos e fomos. Gente, e falar a verdade pra vocês, eu até... No final foi bom, porque esse local era meio assustador, assim, sabe? Você chegava, era tudo escuro, não parecia que não tinha ninguém. Você ia subindo umas escadas, assim... Até o Kleber, gente, que é homem, ficou com medo desse lugar que a gente tinha reservado, né? Aí descemos, fomos pra esse outro que a gente conseguiu. Aí chegamos lá, o cara super simpático, super atencioso. Nossa, é um senhorzinho. Eu gostei bastante dele, sabe? E aí ele foi, né, fazer a nossa... preencher, né, nossas coisas lá certinho. E aí deu certo, né, da gente ficar nesse... Gente, literalmente, dando meia-noite, assim, faltando 2 minutos. Aí ele pegou meu passaporte, aí ele viu lá a data do meu aniversário, né? Aí ele falou alguma coisa assim, né, em espanhol. Ele falou, não sei o que, seu cumpleaños. Meu cumpleaños, quase que passa meu cumpleaños na rua. Expliquei pra ele a situação, né? E aí ele riu junto com a gente. E aí nisso a gente entrou. Gente, na hora que a gente entrou naquele quarto, eu fico até, toda vez que eu falo, não sei porquê, toda vez que eu conto essa história eu fico emocionada. Porque era um quarto assim, era pequenininho, mas era tão bonitinho, sabe? Uma gracinha. Assim, uma cama bem forradinha, um lençol bonitinho assim, tipo... Eu lembro até os detalhes, como se fossem umas flores assim, sabe? Ele era uma corzinha creme, umas flores assim. Sabe, tudo naquele quarto me encantou. E o banheiro dentro, sabe? Com banheiro e tudo, tão lindinho. Eu lembro e me emociono, porque a gente vê Deus cuidando, assim, nos mínimos detalhes das coisas, sabe? Aí o Kleber... Eu lembro como se fosse hoje, o Kleber pegou na minha mão, né? Aí a gente ajoelhou, orou. Primeiro ele falou assim, amor, você acha mesmo que o Papai do Céu ia deixar você... Ele falou exatamente assim, você acha mesmo que o Papai do Céu ia deixar você passar seu aniversário na rua? E aí nisso a gente ajoelhou, né, e agradeceu a Deus, porque assim, na verdade, eu não sei porque o cartão não foi aceito. Talvez realmente não foi aceito porque Deus tinha algo melhor pra gente, porque se você for ver a diferença de um local pro outro, sendo 15 euros mais barato, sendo um quarto de casal, com banheiro dentro, gente, a gente só saiu ganhando. Passou ali aquele perrengue, aquele desespero no começo, mas no final foi por algo melhor. E ainda na principal rua, ainda tinha uma sacadinha assim que você ia lá na sacadinha e via assim toda a cidade iluminada. E foi, nossa, foi muito emocionante, sabe? Esse momento assim foi muito especial pra mim, principalmente porque eu tava acabando de completar começar, né, o meu aniversário, o meu dia. Então foi muito especial mesmo, assim. E outra, depois nós continuamos utilizando esse cartão, né, do Kleber, e não deu mais problema nenhum. Não sei porque o cartão não passou lá até hoje, não sabemos. Mas enfim, foi algo que foi muito bom. Graças a Deus. Aí ficamos nesse hostel aí na Espanha. E, gente, a Espanha é muito linda. Eu me apaixonei pela cidade. Depois ali que a gente orou, agradeceu, a gente falou, não, vamos pra rua, né? Vamos já conhecer a cidade. Porque, assim, como acho que por ser uma cidade turística, pontos turísticos, então, até tarde da noite tem gente na rua. Inclusive, aí a gente foi comer, né? A gente foi no Mac, comer no Mac, aí comemos. O Mac era assim, aberto, todo aberto assim, você conseguia ver aquele tanto de gente na rua. Gente, mais de meia-noite, quase 1h da manhã, e aquele tanto de gente na rua, um fluxo como se fosse de dia, sabe? E uma cidade linda, linda, linda. Nossa, eu tinha mais expectativa em Portugal, mas eu achei a Espanha muito linda, eu me apaixonei pela cidade assim, sabe? E aí nós andamos um pouco ainda na cidade. Eu sei que a gente foi voltar pra casa assim, já era quase 2 da manhã, mas aproveitamos ainda um pouco ali à noite, sabe? E aí a rua que a gente tava, né, como eu falei, era na principal. Inclusive
você já deve ter ouvido falar na Times Square, né, nos Estados Unidos. Esse local, essa região da Espanha ali, esse centrinho ali, é conhecido como a Times Square, só que da Espanha, entendeu? De Madrid. Porque é um local bem iluminado, bem bonito mesmo, sabe? Nós ficamos, assim, apaixonados. E aí agora vamos, né, falar sobre os pontos turísticos que nós visitamos na Espanha. O primeiro ponto, né, que nós visitamos foi o Santiago Bernabéu, né, que é um estádio. Quem é homem aí deve conhecer, né, coisa de futebol, normalmente mais homem que gosta, né. E aí o Kleber queria muito conhecer esse estádio, foi um pouquinho caro, né, mas assim, valeu a pena porque é bem bonito, sabe, lá dentro. E aí a gente pagou 18 euros por pessoa para entrar dentro do estádio, né? Pagamos 18 euros por pessoa. E aí você entra lá, você fica ali na arquibancada para ver o estádio, fica um tempo ali. Nisso aí tem umas pessoas que vai indicando você os lugares que você vai e vai explicando sobre cada lugar. E aí, gente, tem bastante local assim. Cada local tem alguma determinadas coisas, né? Tem a parte que fica os troféus, tem outra parte que fica, tipo, sei lá, as chuteiras. Tem bastante coisinha, gente. Eu vou ver se o Kleber consegue algum videozinho aí pra mostrar, ou foto pra mostrar pra vocês, se ele tiver, de lá de dentro. Mas é bem bonito, até quem não gosta de futebol, não entende muito, iria gostar de ver, sabe, os troféus, que é bem bonito. Só não foi melhor ainda porque estava em construção, né? Tava em reforma o estádio. Não sei se tá ainda, mas estava em reforma. Aí no estádio mesmo tinha umas coisas assim, uns pontos que dava pra ver, né? Que tava reformando, então não tava aquela coisa toda. Mas lá dentro também eles mostram pra vocês, na verdade eles mostraram pra gente, né, a maquete de como ficaria depois da reforma, como que vai ficar o estádio depois da reforma. E muito lindo, gente. Vai ficar muito lindo, assim. Só de você ver a maquete, você ficava apaixonada. Assim, gente, só de ver o brilhinho no olho do meu esposo foi maravilhoso. Porque ele queria muito conhecer o local, né? E ele ficava ali encantado quando via aqueles troféus, aquelas coisas lá. Bem bonito mesmo. Valeu a pena, sabe? O valor que a gente investiu, eu acho que valeu a pena. Pra ele, eu sei que valeu. Até pra mim, que não sou tão fã de futebol, gostei, então foi bem legal. Isso foi... E o outro ponto, assim, que é ponto turístico, né, se vocês pesquisar, vocês vão encontrar, é um parque, que é um parque bem grande, bem bonito, chama... Eu até notei aqui, que não sei se eu vou falar a pronúncia certa. É Parque del Retiro, né, que fica, né, em Madrid também. E aí, esses passeios, assim, é tudo perto, sabe? Nada muito longe. Nós fizemos ali em Madrid mesmo. Eu não lembro se a gente chegou a pegar metrô. Se eu não me engano, pro estádio a gente chegou a pegar metrô, mas não era muito longe. Era pertinho. Agora o parque, nós fomos a pé mesmo. O parque não era muito distante do local que a gente estava, do hostel. Então a gente foi a pé mesmo e ficamos, assim... quase o dia inteiro nesse parque, né? Até a tarde a gente ficou nesse parque, de cedo até a tarde. Porque é bem gostosinho de você sentar, ficar olhando. Tem bastante coisa, sabe? É um parque bem grande. E é bem legal e bem bonito também, né? Tem um lago também nesse parque, assim. Tem até foto nossa, eu vou pôr aí pra vocês verem. É bem bonito. Outra coisa que a gente achou bacana nesse parque, a gente tava passando... E aí um cara entregou um jornalzinho pra gente, sabe? E aí nesse jornalzinho, a gente pensou que era alguma notícia, alguma coisa mesmo. Aí a gente foi andando, aí depois que a gente se tocou de olhar o jornalzinho. E aí quando a gente olhou, tinha uma foto nossa lá no jornal. Ele, não sei que esquema que ele fez, como que eles tiraram, mas eles tiram a foto de você assim de longe. E aí fica como se a notícia fosse... Aí a notícia era alguma coisa falando sobre o Covid e nisso aparecia a nossa foto, entendeu? Como se a gente tivesse aparecido no jornal, algo assim. E aí a gente ficou mal arrependido porque depois que o Kleber me falou que tinha um negocinho assim pra você dar uma moedinha pra ele. Só que a gente não viu que era como um trabalho que ele fazia, que você tinha que
né? Se você quisesse, você dava um valor. Senão a gente com certeza teria dado. A gente já tava meio longe, por isso que a gente não voltou pra dar, mas a gente ficou com isso, sabe? Porque a gente achou bem bacana, sabe, o trabalho dele, assim. Interessante, diferente. E aí a gente tem esse jornalzinho guardado aqui em casa, como uma recordação, né, que foi bem bacana. E é isso, gente. Em Madrid foi isso, né, de pontos turísticos, assim, que é conhecido, que vocês vão pesquisar lá no Google e vão achar. Foi Santiago Bernabéu e o Parque del Retiro. E também eu tô falando assim, também ressaltando mais os pontos que foi pago, né? Pra vocês terem uma ideia de que se vocês for nesse lugar, vai ser pago, entendeu? Igual só o parque que não foi pago, mas os outros palácios que a gente foi em Portugal e o Santiago Bernabéu também foi pago. E durante o outro dia que a gente ficou em Madrid, a gente só andou mesmo pela cidade, assim. Conheceu a cidade mesmo, entendeu? Ficou andando ali pela cidade, não foi nenhum ponto específico. E foi isso, gente. Eu tentei, assim, ser o mais básica possível, assim, nas palavras para vocês entenderem, né? Espero que se algum dia alguém tiver vontade de viajar para esses lugares, tenha esclarecido, né, as dúvidas de vocês, o que vocês vão precisar. Espero que as dicas também dos pontos turísticos e as fotos ajudem vocês a encontrar melhor o que vocês estão procurando para a viagem de vocês, né? E só ressaltando uma coisa que é muito importante. Isso, precisou de tudo isso também, porque estava ainda mais falando sobre o Covid. Se vocês for viajar atualmente, não está precisando mais de teste, né? Pelo que a gente viu, teste PCR não precisa mais preencher formulário, que essas coisas eram referente à Covid, entendeu? Então, o que vocês iriam precisar se vocês fossem viajar hoje para Portugal? Nós contamos a nossa experiência, o que nós precisamos, mas se fosse vocês, no dia de hoje vocês iam precisar do passaporte, né? Ter uma quantidade de euro, né, em espécie, e também do seguro-saúde, que é muito importante. Na época, né, o nosso seguro-saúde cobria também coisas relacionadas à Covid. Se nós viéssemos a pegar Covid também, estava incluso no nosso seguro-saúde. Não sei se a partir de agora vai ainda ter essa opção, né? Mas acredito que tenha também, né, nos seguros. Aí tem vários tipos de seguro, gente, determinado valor que cobre. Você escolhe o que for mais interessante para você. Graças a Deus nós não precisamos utilizar, mas se nós tivéssemos precisado, estava tudo certo, né? Não íamos ter que tirar um valor do nosso bolso. Então, se fosse viajar hoje, seria isso, vocês. Passaporte, o seguro-saúde e ter uma quantidade de euro ali em espécie. Acredito que seja isso mesmo. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem bastante tempo que eu queria fazer e hoje deu certo de eu fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Então, gente, se você souber de alguém que queira viajar para esses lugares, ou até para algum país da Europa mesmo, porque ali na Europa é mais ou menos quase as mesmas regras, né? Eu não acho que muda muito de um país para outro. É bom, né, sempre pesquisar, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, se for algum país da Europa, você souber que tem alguém querendo viajar, manda esse vídeo para essa pessoa, né? Talvez ajude de alguma forma. Não esquece de deixar o like, né? Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, né? Porque eu quero nos próximos dias continuar gravando vídeos para vocês, né? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.